Eu tenho tentado conduzir o meu mandato fazendo sempre com que a minha ação e a minha prática, elas estejam coadunadas. Como dizia o nosso grande educador, o discurso e a prática têm que se aproximando até que as duas coisas sejam uma coisa só. Votar contra esse projeto pode parecer algo como desumano, ou frio, ou seja lá o que for. Mas não é, e eu me justifico. Nós vivemos um momento, e principalmente nesse momento, que nós temos 12 milhões de desempregados no país. Pais de famílias, mães de famílias que não têm de onde tirar dinheiro para sustentar os seus filhos, quanto mais pensar em qualquer outra coisa. Aqui na Assembleia Legislativa, a média salarial dos funcionários da Casa são bem acima dos demais órgãos públicos, excetuando o Judiciário. É só comparar, por exemplo, com o que se ganha os professores ou os direitos que os professores têm no Estado. Os funcionários do Estado, todos, já têm uma prerrogativa, por exemplo, de poder faltar 6 vezes durante o ano, sem uma justificativa plausível, e isso é abonado, isso não é descontado, enfim. No caso aqui da Assembleia Legislativa, grande parte dos funcionários tem uma flexibilidade de horário muito significativa. Por exemplo, aqueles que trabalham 6 horas podem trabalhar, por exemplo, de 1 às 7, ou escolher o seu horário de trabalho. A quem é dado esse direito no universo do mundo privado, ou mesmo nas outras repartições de governo? Aí volta a falar, por exemplo, o grande universo de professores. A ninguém. Então, não é uma questão de desumanidade, é uma questão de justiça, é uma questão de equidade. E esse projeto precisaria ser muito mais aprofundado, e que, se fosse concluído que esse direito deveria ser dado, só após a comprovação da incapacidade completa das pessoas, financeira e humana, de cuidar do seu ente. Uma vez que, como eu falei, boa parte dos funcionários aqui tem um nível salarial muito acima da média e teria como, por exemplo, no horário que não pudesse ficar, ter um cuidador, pelo menos numa parte do dia. Então, não é desumanidade de forma nenhuma. O meu voto contrário ele está coadunado com a minha ação e com o que eu penso. Até eu fiz uma reflexão com alguns deputados aqui. Se você tiver uma empregada doméstica na sua casa, e ela trabalha 8 horas por dia, aí ela tem um filho deficiente, ou alguém que sofreu um acidente, ela precisa tomar conta. E aí você vai reduzir o salário, aí ela vai dizer assim, olha, eu preciso trabalhar só 4 horas que eu tenho que tomar conta do meu filho. Você vai manter o salário integral dela e vai reduzir? Ou isso é só apoiado porque é feito numa instituição pública? Nós temos que ser coerentes com as nossas ações e com os nossos discursos. Então, ao votar contra esse projeto, mais uma vez eu digo, isso nada tem a ver com desumanidade, ou seja lá o que for. Então, esse projeto precisava, como eu disse antes, ter sido muito mais debatido, para fechar muito as brechas dessas possibilidades, e, se acaso fosse aprovado, só em casos em que se comprovasse a total incapacidade do funcionário, a incapacidade financeira e a total incapacidade humana de cuidar de um ente com algum problema, seja ele de ordem física ou mental. Então, a minha justificativa, e eu não fico preocupado com as críticas que eu vou ter, seja lá de quem for, porque quando nós temos que nos posicionar, e eu me posiciono sempre do lado da justiça, da equidade, da igualdade de direito e do republicanismo, sempre. E aquilo que a gente, no mundo privado, que a gente não é capaz de fazer
com os nossos empregados, então fica meio incoerente quando a gente acha que um benefício no setor público pode ser concedido, principalmente no momento, como eu falei, que nós temos 12 milhões de pessoas desempregadas no país. Muito obrigado, presidente.